Estamos retornando o quadro Identidade Sertanejo e entrevistando novamente uma das pessoas mais conhecidas e que tem mais conhecimento de histórias e cultura de Serra Talhada, professor Diécio Ribeiro. E para começarmos, gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a sua infância, professor. Tá certo. Minha infância foi como a de qualquer outra criança que gostava de brincadeiras, de farrar, falando bem claro. Não tive muito direito a isso porque desde muito cedo eu tive que trabalhar com alguma coisa para ajudar a família, que era muito pobre. Meu pai ganhava um salário mínimo para sustentar a família de 5 filhos, mais ele e minha mãe, 7 pessoas. Então a coisa não era um mar de rosas. E de tudo eu fazia um meio para ganhar algum trocado e ajudar em casa. Tanto que eu nem colocava a mão nesse dinheiro no sentido de gastar com alguma coisa para mim. Eu repassava direto para minha mãe. Por exemplo, eu passava um dia de segunda-feira todinho numa banca ajudando. No final do dia recebia uma notinha de 1 cruzeiro. E o pessoal de hoje nem sabe mais o que é isso. Eu só sei porque sou colecionador, mas não tem como esquecer. E eu pegava a notinha verde e passava direto para minha mãe, para comprar alguma coisa. Então, a minha infância foi assim. Quando alguém achava que eu estava, quando digo eu estendo isso a meus irmãos também, alguém achava que nós estávamos luxando, na verdade era trabalho. Por exemplo, meu pai comprou uma bicicleta, era uma Caloi berlinetta dobrável, lilás, que pertenceu ao hoje Dr. Cizinho, dentista. Nós fomos colegas de escola e de infância. Então ele estava trocando, ele não, o João Gonçalo, o pai dele, estava trocando por uma mais nova e estava vendendo a usada. E meu pai comprou em prestações. E o que foi que aconteceu? Na rua Padre Ferraz, na época só tinha essa bicicleta. E a meninada se irmou para andar na bicicleta. Então, com isso aí veio um aprontamento meu. Não, eu deixo andar se você me pagar. E passei a alugar a bicicleta. A gente tinha alguém na cidade que alugava, eu procurei saber quanto era a hora, 1 minuto e tudo, e passei a alugar. E com isso, a gente chegou a ter quase 30 bicicletas de aluguel. Então, o que era para ser uma diversão tornou-se um trabalho. A gente começava cedinho a alugar essas bicicletas e ia até tarde da noite. Como vimos aqui, o professor também, desde cedo, também era empreendedor. E sua vida escolar, qual foi as primeiras escolas que estudou? Quais foram as escolas? Como quase todo serra-talhadense, a minha primeira escola foi a escola normal. Não que a minha família tivesse dinheiro para me colocar lá na escola normal. Lá sempre foi chique, escola de gente rica. Mas, como meu pai trabalhava no hospital,
e eu sempre estava lá, era um grude com o meu pai, e o hospital tinha as freiras que coordenavam os trabalhos lá da entidade, tinha o padre Tiago Johnson, e a freira que coordenava lá os trabalhos era também a freira que dirigia a escola normal, a irmã Almeida. E perguntou ao meu pai: como é, Zé? Vai botar o menino para estudar lá na escola normal? E meu pai disse: como é que eu vou colocar o menino para estudar lá, irmã? Se o que eu ganho não dá para pagar isso. Isso aí não é problema não. Eu estou dando uma bolsa para ele estudar lá, desde já. E com a bolsa eu estudei lá na escola normal, no meio dos bacanas. As despesas que apareciam com material eram bancadas pelo meu tio Zito, e fiquei lá no meio dos chiques. Depois disso eu fui para Escola Batista, onde eu fiz quase todo o chamado primário na época, e fui concluir esse estudo primário, que hoje é o primeiro, é o ensino fundamental 1, na escola Engenheiro Inácio. Por quê? Ficava na minha rua, lá na Padre Ferraz. Minha mãe não queria que eu fizesse esse percurso, da Padre Ferraz até a Igreja Batista, chamada hoje de Primeira Batista. E a escola ficava lá. Então eu mudei para Engenheiro Inácio. Terminei a 4ª série lá. E feito isso, eu fiz o chamado teste de admissão para iniciar no Colégio Condutores. Nessa época tinha um teste para entrar para fazer o chamado curso ginasial, que é o Fundamental 2, vai até a 8ª série, ou 9º ano. Então fui para o Condutores. Só salientando que foi o último ano que teve o exame de admissão. Quando foi no próximo ano, não tinha mais. Abria a porta e entrava quem quisesse, sem teste de coisa nenhuma. E estudei da 5ª à 8ª série no Condutores. Como o Colégio Metódio de Godoy Lima havia sido inaugurado e era todo mundo querendo ir para lá, quando foi para fazer o primeiro ano, eu fui para lá. Até porque eu queria fazer escola técnica agrícola em Belo Jardim, fiz o teste, fui aprovado, fui chamado, meu pai não deixou ir. Eu tinha que escolher um canto para ir. Aí fui pro Metódio. E lá encontrei outro exame de admissão. Fiz o exame, fui aprovado e comecei a fazer o primeiro ano. E só salientando que quando foi no próximo ano não tinha teste de nada, abria a porta e me mandava entrar. Parece que era uma perseguição. No ensino fundamental, eu fui do último ano que teve o exame de admissão. E no ensino médio, o último ano que teve o exame de admissão. Professor, uma curiosidade, quem nasceu primeiro, o pesquisador ou o escritor? Nasceu primeiro um curioso. E quando eu fui para o Cônigo Torres, eu cheguei lá e me deparei com uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um patrono para cada sala de aula. E quando eu cheguei lá para fazer a 5ª série, eu fui para uma sala que o patrono era Castro Alves.
Não sei se isso ainda existe lá no colégio, mas cada sala tinha um patrono. A sala Castro Alves era no primeiro andar, voltada ali para o colégio Irmã Elizabeth. E o que me aconteceu? Eu fiquei bobo com aquilo, coisa interessante. Aí comecei a pesquisar sobre o patrono da minha sala, Castro Alves. E descobri muita coisa sobre Castro Alves. Quando eu terminei isso, eu fui para a sala vizinha, pesquisar o patrono da outra sala. E assim eu concluí todo o primeiro andar. Aí passei a pesquisar os patronos das salas do térreo. E no térreo me aconteceu uma interessante. Quando eu cheguei na última sala do térreo, voltada ali, vizinha ali, onde hoje é o... que hoje tem a quadra coberta. Ali era o Centro Esportivo Irmã Luísa Kerlin. Então, quando eu cheguei para pesquisar essa sala lá, era Cônego Jesus Garcia Riânio. Não é por aí não. O Cônego Jesus Garcia Riânio é um pouco antes, e me deu muito trabalho para descobrir quem era o Cônego Jesus Garcia Riânio. Que depois de muita conversa com muita gente, eu descobri que era o Padre Jesus. E ele tinha essa honraria, era um cônego. E a última é que deu confusão, assim, no sentido de pesquisar, que era a sala Emílio de Miranda. Ninguém sabia nada sobre essa pessoa. O muito que eu consegui na época foi alguém dizer que Emílio de Miranda foi um poeta que teve aqui na cidade de Serra Talhada. Só. E isso me deixou assim encucado, com esse silêncio das pessoas, sem saberem me dar uma informação. Foi uma das coisas que me tornou um cara curioso, de querer descobrir coisas sobre a minha terra. Sobre Emílio eu pesquiso desde então. Era 1975. Desde então eu pesquiso sobre Emílio. Consegui muita coisa. Pretendia lançar um livro sobre ele. Aí descobri que, paralelamente à minha pesquisa, um professor lá de Cruzeiro do Nordeste, que é professor do curso de Medicina da Universidade de Pernambuco, ele fazia uma pesquisa também sobre Emílio. Uma coisa assim fantástica. Por conta dele ter condição financeira, ele mergulhou fundo na pesquisa e conseguiu coisas que eu não consegui, e fez um livro muito interessante sobre Emílio de Miranda. Então, chover no molhado não tem lógica. Então eu guardei o meu material e descobri esse trabalho. Pronto. Para que eu fazer um trabalho se eu vou ter certeza que o meu trabalho vai ser, diante do outro, uma coisa medíocre? O outro está muito mais bem arrumado. A pesquisa foi muito mais aprofundada. Então não tem para quê. E guardei o material. Inclusive eu tenho esse livro. Foi um presente do escritor Antônio Neto para mim. E continua a questão do pesquisador, né? Já falei várias vezes, quando alguém pergunta como foi que você começou a pesquisar, esse interesse por Serra Talhada, como foi que começou? E sempre eu falo essas duas coisas, esse fato do Colégio Cônego Torres e esse que eu vou me referir agora. Meu pai era correspondente do então INPS aqui na cidade. Não na cidade, o escritório era em Serra Talhada, mas ele respondia pela região do Pajeú. Tudo que fosse para resolver com o INPS, que hoje é o INSS, era com ele, com meu pai. E tinha um escritório montado com tudo que
fosse preciso para o trabalho dele. E numa hora que meu pai não estava, eu sentei lá no birô dele, todo pousudo, parecendo, como o pessoal costuma dizer por aqui, parecendo gente. Comecei a abrir as gavetas e olhar e nada me interessava, não tinha nada interessante. Só formulários, papéis de burocracia do INPS. Mas quando eu chego na última gaveta, tinha em cima dos papéis um livrinho assim que me chamou muita atenção. Escrito assim na capa, Serra Talhada, com a letra maior, e com a letra miúda tinha assim, conferência pronunciada no dia 6 de maio de 1951. Aí entre parênteses tinha, centenário da Serra Talhada. E eu até condeno esse da Serra Talhada, deveria ser centenário de Serra Talhada. Quando eu falo da Serra Talhada, eu estou me referindo à montanha. Então, fiquei lá, posudo, paginando o livro, lendo umas coisas que eu comecei a achar muitíssimo interessantes. Aí nisso meu pai chega. Aí eu amarelei, que não era comum criança estar mexendo nas coisas dos adultos. Aí ele me fez uma pergunta, gostou do livro? E eu, em cima da bucha, respondi, sim, gostei. Pois é seu o livro. E a partir daí veio uma outra questão aí sobre o pesquisador. O livro era escrito pelo professor Olívio de Magalhães, sobre a Vila Bela que ele conheceu. E daquilo que ele falou, é uma descrição da Serra Talhada daquela época. Aquilo que ele falou não tinha mais nada. Eu saí procurando o que ele descrevia no livro e não encontrei mais. Quer dizer, mais entre aspas, quase nada mais daquilo. E fiquei muito curioso em saber como era aquilo que ele dizia que era a terra dele na época da infância. E a partir de então eu comecei uma busca por fotografias para eu saber como era aquilo que ele estava dizendo no livro. E investi muito aí, muito tempo, muita entrevista com as pessoas idosas para saber onde eu conseguiria aquelas fotografias, para eu saber como era determinada coisa. E foi uma das coisas que me levaram a uma linha de pesquisa. Durante a minha vida eu enveredei por várias pesquisas sobre Serra Talhada. Mas uma delas foi essa, de procurar fotografias daquela época, da infância do professor Olívio de Magalhães, para eu saber como era aquilo que ele falava no livro da época do centenário de Serra Talhada. E consegui muita coisa. Eu tenho um acervo muito grande nesse sentido. Professor Diesso, mas o seu primeiro texto literário, assim, qual foi o gênero, qual foi o estilo? Foi poesia, foi uma crônica, enfim. Me fale sobre o seu primeiro texto que o senhor escreveu e realmente marcou o início da sua vida literária, digamos assim. Inicialmente mesmo, para tornar público, foi na área de jornal. E eu fazia um jornal no colégio Cônigo Torres, que era um jornal anônimo, para alfinetar coisas erradas de alunos, de professores, de administração, de tudo. Inclusive nessa época tinha o sargento Lacerda, que era o comandante do tiro de guerra da cidade, que era doido para colocar a mão no pai dessa ideia. Mas nunca foi descoberto isso, quem fazia. Não era eu sozinho. Tinha inclusive uma professora
que ajudava a gente nessa empreitada. A professora Socorro Godoy, filha de Dona Francisquinha Godoy. O que era que ela fazia? Ela tinha a chave do colégio Solidônio Leite, ficava em frente à casa dela. Ela ia abrir o colégio para a gente rodar os jornais no mimeógrafo. A gente não sabia, mas ela tinha uma certa prática de mexer com o mimeógrafo e rodava isso lá pra gente. E aí tinha outra pessoa lá do grupo, um colega de sala de aula, Antônio Diniz. Ele é dentista hoje, não sei se já aposentado, que a incumbência dele era, antes de começar o turno da noite, no Cônigo Torres, colocar esse material embaixo das salas de aula. Não só sala de aula, mas de secretaria, diretoria, tudo. Quando abrir as portas para começarem as aulas, pronto, a bagaceira estava feita. E nessa noite ninguém assistia a aula, todo mundo queria ver o jornal. Então eu comecei a escrever por aí. Também ajudava os colegas nas redações. Eu sempre tive facilidade para escrever. E salvei muita barra de gente nas redações. Não só nisso também, mas até matemática. Eu salvei muita barra de gente. Eu nunca fui 10 em nada, mas nunca fui 0 em nada. E quem não é 0 pode muito bem ajudar quem é 0. Com relação a texto escrito, eu comecei na área literária, eu comecei com poesia, escrevendo poemas. De preferência românticos, né? O adolescente, né? Todo adolescente é romântico. Eu comecei por aí. Não fiz assim uma publicação de imediato, porque a gente vai escrevendo e guardando. Será que isso está bom? Será que não está? E só vim mostrar isso, perder esse medo, entre aspas, depois que alguém me causou um certo abuso. Veio um professor de teatro aqui para Serra Talhada chamado Gilvan Pomposo. E estava dando as aulas de teatro dele, era um curso que ele estava dando aqui na cidade. E soube que em Serra Talhada tinha muita gente que fazia poemas. E começou a convidar as pessoas. Lá nesse grupo alguém fazia a entrega, informava: fulano escreve poema. Ele mandava convidar para ir lá conversar com ele para entrar num livro. Que esse livro foi feito, o título dele é Diamantes da Serra. Tem a serra talhada na capa e num determinado local na talha da serra tem jorrando assim diamantes. E me chamou, eu fui lá saber o que era. Quando eu cheguei lá, ele explicou o que era. Disse: eu quero um texto seu para a gente botar no livro que a gente está publicando. Aí eu, em cima da bucha, não quero participar. E ele relutou bastante e eu não cedi. Aí ele olhou para mim assim, uma cara bem abusada, e disse: você é um egoísta. Como é que se escreve para si? Se é para escrever para si, não adianta escrever. Guarde na sua mente. Mas a partir do momento que a gente escreve é para os outros. Não seja egoísta, não. Tá bom, tá certo. Tchau. Aí descia da Fafopes, pela rua Manuel Pereira Lins, até a rua Padre Ferraz. Mas quando eu cheguei na Padre Ferraz, que era a casa da minha mãe, eu estava já convencido de que o cara estava certíssimo. Para que eu guardar aquele calhamaço de textos escritos sem mostrar para ninguém, sem publicá-los? E a partir
dessa puxada de orelha eu comecei a mostrar os textos, levar para a escola. Depois comecei a publicar em jornalzinhos, etc. Depois vieram as coletâneas feitas aqui na cidade. Veio o grupo Desafio, que nesse grupo a gente publicou 4 coletâneas de poesias com muitos autores de Serra Talhada. E a partir daí deslanchou. Com relação a livro, como o pessoal chama, livro solo, né, o livro individual, o meu primeiro livro não foi de poemas. Eu comecei a escrever poemas, mas o primeiro livro que foi publicado não foi um livro de poemas, foi um livro de crônicas, que tem um título que parece uma piada: Tratado de Arqueologia e Ciências Afins, que foi publicado por uma pressão de amigos. Eu nunca tive essa pretensão de publicar livros e nunca busquei a fama. Eu trabalhava esses textos nas escolas por onde eu passei, como material das aulas de língua portuguesa, de literatura. Não tinha a pretensão de publicar assim num livro. Eu publicava dessa forma, para os meus alunos. Então foi feito esse livro. A partir daí vieram outros. Foi publicado um de poemas, que eram justamente poemas que eu levava, que eu produzia para trabalhar em sala de aula. A chamada literatura marginal, aquela literatura que não segue os padrões normais assim de publicação nos livros, etc. É aquela literatura que é divulgada através do texto mimeografado, fotocopiado. Então eu peguei 100 poemas desses e publiquei um livro intitulado 100 Poemas Marginais. Até quando foi para fazer a capa, a pessoa que fez a capa pensou que era no sentido assim de bandidagem, e fez uma capa assim com uma fachada de uma cadeia, coisa assim. Aí eu expliquei a ele o que era e ele fez outra capa. E esse livro foi publicado também. São 100 poemas. Depois disso, eu publiquei um livro de máximas. Aquilo que o pessoal costuma chamar de pensamentos. Intitulado Máximas de um Livre Pensador. São 500 máximas que constam nesse livro. É um gênero que eu gosto muito de escrever. Inclusive eu já tenho umas 300 para um próximo livro. Eu não estou produzindo tanto quanto produzia antes, porque eu me aposentei. E parece uma contradição assim, mas quando eu estava na ativa, eu produzia mais do que aposentado. Mas eu já tenho aí uma média de uns 300 textos desses para fazer outra publicação. Depois disso, como o meu pai, José Ribeiro Soares, é patrono de uma cadeira da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, e eu sou um dos integrantes dessa academia, e teve uma exigência por parte da direção de cada um dos acadêmicos produzirem um livro contando sobre o seu patrono, sobre o patrono da sua cadeira. Então eu vinha já juntando muita coisa sobre o meu pai, as coisas que eu ouvia dele, eu ia guardando assim de memória. Depois quando eu passei a ter um problema de perda de memória, passei a anotar a famosa demência. Mas
conhecido aí como mal de Alzheimer. Então, a partir daí eu comecei a anotar, e que era para não esquecer. E quando saiu essa exigência lá na academia, aí eu cuidei de produzir o livro. E foi publicado. Não fizemos um lançamento ainda, mas quem sabe a gente faça um lançamento para que as pessoas que têm interesse na história das personalidades ilustres de Serra Talhada tomem conhecimento desse pequeno, grande homem. Professor Diécio, o senhor é um dos fundadores de algumas entidades culturais, como a ASL, Academia de Letras do Sertão Pernambucano, a LESP, né? A ASL, que é a Academia Serra Talhadense de Letras, também o Instituto Histórico Geográfico do Pajeú. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas entidades e como foi a sua participação, a motivação como ser um dos fundadores, como foi esse movimento para que pudessem fundar essas instituições. Falar das academias, a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar das associações. Inicialmente, nós tivemos em Serra Talhada a Associação de Poetas de Serra Talhada. Foi uma ideia do professor Miguel Leonardo. E como toda entidade cultural é cheia de picuinhas, a primeira que surgiu na Associação de Poetas de Serra Talhada foi a seguinte: tem muita gente que mora na cidade há muito tempo, a gente acha que nasceu aqui, não nasceu, e só por isso não pode participar. Por que não transformar em Associação dos Poetas do Vale do Pajeú? Aí foi feita a mudança, mudou o nome, mudou o estatuto, etc. Mas mesmo assim foi um movimento que não decolou. E eu achava sempre uma coisa miúda, uma associação, eu acho uma coisa pequena. Eu acho uma academia de letras uma coisa assim que é voltada pro eterno, uma coisa que vem para ficar. A gente não ouve falar que uma academia de letras de tal cidade, de tal estado, de tal país fechou as portas. E como existe uma máxima do professor Adalto Carvalho, que em Serra Talhada tudo se funda e logo se afunda, eu tenho lutado contra isso, para fazer com que as coisas durem nesse lugar. E comecei a imaginar uma academia de letras, já que as academias geralmente elas são feitas para existirem sempre. Comecei a pesquisar como funciona uma academia, etc. Encontrei não em todas as esquinas por onde eu passei. Eu recorri até à Academia Brasileira de Letras, coletando informações para me embasar no sentido de fundar a nossa academia. E até lá as portas se fecharam. Para descobrir tudo isso e a gente chegar a criar a nossa academia, passaram-se 4 anos até conseguir esse material todo e a gente montar a academia. Então, depois de toda essa problemática, toda essa correria atrás de informações, nasceu a Academia Serra Talhadense de Letras, mais conhecida aqui como ASL. São 40 membros, cada um tem o seu patrono. Já aconteceram várias baixas, vários acadêmicos se ausentaram por morte e a gente vai repondo o quadro após a partida de alguém. Depois disso, um dos membros da academia
o poeta, o escritor Itamar Freire, ele vendo, como eu já disse há pouco, as picuinhas que surgem nas entidades culturais, ele quis criar uma academia vacinada contra essas picuinhas, contra os preguiçosos que adentram a essas entidades só para ganhar um diploma e tirar fotos para montar um álbum bonito. Ele quis montar uma academia onde esse pessoal não tivesse vez. Não imaginou ele que seria uma academia composta de gente. E onde tem gente, tem essas coisas. Não deu outra. Criou a Academia de Letras do Sertão Pernambucano. É uma academia bem mais abrangente do que a ASL. Tem gente de todos os sertões de Pernambuco. Mas tem também os mesmos problemas que a ASL tem. Gente que só quer o diploma, só quer as fotos, só quer o título. Às vezes para colocar no currículo, para crescer profissionalmente, etc. Então são duas academias, uma filha da outra e com a mesma herança genética. Tem os mesmos problemas. A segunda tem os mesmos problemas da primeira. Não tem cura. Tem gente, tem problema. Também foi criado aqui na nossa cidade o IHGP, é o Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú. E todas essas criações, o pessoal faz questão que eu esteja presente, que eu colabore com a fundação dessas entidades. Não sei porquê, mas querem que eu esteja presente. Aqui também foi criado, antes disso, de Instituto Histórico, antes de academia, o grupo de poetas Desafio, que publicou aí 4 coletâneas. Foi criado um jornal, o jornal Desafio, que até pouco tempo estava em circulação, mas que parou de circular. E com isso, num desses lançamentos de coletâneas, veio para Serra Talhada uma comissão da UBE, União Brasileira de Escritores, a seção Pernambuco, e criou em Serra Talhada uma subseção. Foi a primeira subseção criada no Brasil, foi a de Serra Talhada, que também a pessoa que recebeu a incumbência de tocar para frente deixou morrer. É assim que, como dizem aí no popular, é assim que a rabeca toca em Serra Talhada, desafinada. Professor, é inegável a importância dessas instituições, né? De qualquer forma, mesmo que não funcione como deveria, por conta de alguns membros, como o senhor mesmo falou, às vezes é só para aparecer, elas têm cumprido seu papel assim, enquanto entidade cultural, enquanto entidade que tem que objetiva propalar a cultura? Tem. Dentro da míngua de mão de obra de que elas dispõem, elas têm cumprido. Pior seria sem elas. Mas tem os abnegados, né? Que arregaçam as mangas e lutam sempre para que essas entidades estejam em evidência. Eu acho até chato esses abnegados levantarem a bandeira das entidades. Eu gostaria que essas pessoas levantassem as bandeiras em seu próprio nome, já que a entidade é um ponto morto. Mas, como querem levar a entidade a reboque, então que assim seja. Vamos publicar individualmente os trabalhos, vamos fazer as produções literárias e salientar que pertencemos às entidades tais e tais. Eu acho que isso faz com que
elas continuem vivas na memória das pessoas. E quem sabe um dia a gente disponha de um grupo que acorde, que levante realmente essa bandeira dessas entidades. Para que não deixe morrer, né? Os sonhos, como o do professor Dias mesmo, né? Que é um sonhador e graças a esse sonhador é que vem incentivando muitos escritores, apesar de não ser a quantidade que deveria, por a importância, né, da causa. Eu tenho feito esse trabalho durante a minha vida. Acho que de uns 40 anos para cá, ou mais um pouco, não tem acontecido nada nessa cidade de Serra Talhada que não tenha a minha mão. Às vezes até coisas políticas em que o político não vai com a minha cara, mas ele nem sabe que alguma pessoa bem pertinho dele traz o serviço para eu fazer. Ele está lá fazendo bonito e nem sabe que foi aquele cara que ele acha chato, abusado, que não quer nem olhar para minha cara, que fez. Para que ele brilhasse. Para ele brilhar lá em cima do palanque, às vezes. Às vezes o discurso bonito que o camarada leu lá em cima do palanque, ele nem sabe que foi o secretário que ele pediu para fazer, que trouxe para eu fazer. Professor Décio, o senhor sabendo de tudo isso, sabe que realmente muitas vezes essas pessoas que não valorizam, mas que são contempladas com os seus trabalhos, mesmo o senhor sabendo disso, continua fazendo. Por quê? O que é que lhe move assim para que o senhor sempre faça trabalho também para essas pessoas que não valorizam a cultura, não valorizam as pessoas que fazem e que fez pela cultura? Para que as coisas aconteçam nesse lugar. Eu acho a cidade de Serra Talhada muitíssimo parada, culturalmente falando. Então, se eu tenho a oportunidade de servir alguém que está querendo fazer um trabalho, por que eu não fazer se eu tenho condição de servir aquela pessoa, de ajudar nesse sentido? Quantos livros eu não já revisei aqui nesse lugar? Eu não sei o percentual, mas é muito grande o percentual de livros desses últimos 40 anos que foram publicados aqui e que eu não participei da publicação de alguma forma, principalmente fazendo a revisão da obra. Enquanto professor de língua portuguesa, acho que a gente tem um compromisso social, e o compromisso social de quem conhece uma língua é servir a alguém dentro daquele conhecimento. E no meu caso é revisar as obras das pessoas, nunca cobrar um centavo. Eu desafio alguém dizer que já me pagou para eu fazer a revisão de um livro, que tenha dinheiro, que não tenha, eu não cobro. É um compromisso social meu, servir a essas pessoas. Sempre que eu descubro que alguém tem um trabalho guardado lá, um livro, e que não publicou por uma série de razões, eu entro em contato com essa pessoa, dou uma injeção de ânimo, vamos colocar isso para frente, vamos publicar. Mas eu não tenho como publicar. Vamos estudar um meio, vamos fazer uma venda antecipada desse material. Eu compro o primeiro exemplar. E quantos livros já saíram nesse sentido? Dou uma lista de pessoas. Olha, você vai falar com essa pessoa para comprar o seu livro, diga que foi Diécio que mandou.
que eu duvido ela dizer que não compra. Dou uma lista de umas 100 pessoas e a pessoa vai nas 100 pessoas e vende o livro e paga a gráfica. Aí falam, e a revisão? Mas não tem quem revisa, eu reviso. A não ser que você não confie em mim enquanto professor de português. Mas geralmente um livro tem alguém para fazer uma apresentação, eu não conheço ninguém, eu faço. Alguém me conhece aqui na cidade, muita gente me conhece. Vai saber quem é Edierson. É tanto que eu já fiz tantas apresentações de livros que se eu fosse reuni-las num volume, daria para fazer um livro de pequeno porte. De tantas apresentações que eu já fiz de livros de autores de Serra Talhada. Então, como a gente percebeu aqui na sua fala, professor, esse gosto pela pesquisa que nasceu lá nos anos iniciais, o senhor também, pelo que a gente percebe aqui, o senhor também começou a colecionar muitos objetos que contam um pouco da história de Serra Talhada, eu acredito que do estado. E quando foi que começou exatamente o senhor elencar essas primeiras peças, esses primeiros objetos, os primeiros escritos, os primeiros livros, enfim, os primeiros materiais para formar esse museu aqui, podemos dizer assim, né? Como eu falei anteriormente, o meu interesse era por fotografias, para saber como era a Serra Talhada da época da infância do professor Olímpio de Magalhães. Mas uma coisa não está dissociada da outra. Quando eu encontro a fotografia, eu vou descobrir outras coisas e vou pensando também em outras coisas. A partir daí eu fui buscando livros de autores de Serra Talhada e tenho praticamente todos os livros que foram publicados por autores de Serra Talhada. Quando eu descubro uma publicação, eu vou atrás, às vezes até numa cidade distante, eu entro em contato com a pessoa para conseguir o livro. E juntamente com isso, alguns objetos também que contam a história da cidade. Objetos que vão parar no lixo. Eu tenho, por exemplo, aqui 3 máquinas que estavam para serem jogadas no lixo, lá no Banco do Brasil de Serra Talhada. É uma agência histórica aqui para a nossa região. É a primeira agência do Banco do Brasil na região do Pajeú. E estavam fazendo uma reforma lá, um quebra-quebra, e essas máquinas estavam no meio das metralhas, que iam ser jogadas no lixo. Então uma pessoa ligada a mim, ligou me dizendo, olha, vem olhar aqui umas máquinas que estão jogadas no lixo, que vão ser jogadas fora. E eu tenho a impressão que isso interessa a você. Então eu fui lá olhar e eram essas máquinas. Coisa de quando não existia computador. É uma empilhadeira de cédulas. Aqui é uma máquina para imprimir o nome, endereço, conta corrente, CPF nas folhas de cheque das pessoas. E essa última, de baixo, é uma gravadora de chapa. É onde gravava numa chapa de alumínio os dados do cliente e aí daí trazia para a impressora, para imprimir em cada página, cada folha do cheque, os dados do cliente. E isso ia para o lixo. Então eu fui lá e resgatei. Coisa também que ia para o lixo, ó, da Escola Metódico Godoy. Isso aqui era para dar aula no curso de secretariado e de contabilidade. Uma registradora de caixa, muito antiga. A máquina de datilografia, que era também da Escola Metódico, que estava lá para ir para o lixo. Tenho não só essas duas, mas tenho outras. Aqui também estava para ir para o lixo.
a primeira máquina de datilografia do Colégio Cônigo Torres. Estava acontecendo uma troca de diretores e a diretora que chegou lá ligou para mim dizendo: olha, a máquina de seu Alegade está aqui no meio das metralhas para ser jogada fora. Isso eu creio que interessa a você. Aí a minha resposta foi: interessa, eu vou buscar agora. Isso é um peso sem tamanho. Nessa época eu podia pegar peso, coloquei a máquina no ombro e rumei para casa. Então, quando me perguntam como é que você consegue tanta coisa assim, e a minha resposta, em tom de brincadeira, é: juntando o lixo que o povo tá para jogar fora. Aqui são algumas coisas que lembram o poeta Zé Marculino. Lembrança de missa de 7º dia, 20º dia, que depois se tornou a missa do poeta aqui na cidade. Alguns livros aqui de autoria dele ou de autoria de outras pessoas que falaram sobre ele. Isso aqui era um livro pessoal dele, tem até a assinatura dele. Isso aqui é umas medalhas que foram honrarias dadas à maestrina Rosa Pauferro, pessoa que mais entendia de música nesse lugar. 1 litro do Segundo Império, era o litro oficial do Segundo Império. Quem fosse vender alguma coisa tinha que vender medido por esse litro. Uma gaita aí que foi um presente do meu irmão quando eu era criança, bem pequena, a fazer zoada em casa. Isso aqui é um oratório fabricado pelo professor Pimpo, um presente dele para Maria Tereza. As coisas desse museu são coisas principalmente da minha família e doações que eu vou recebendo de algumas pessoas que acham que eu gosto dessas coisas, como realmente gosto, e me fazem doação. Então aqui, a gente tem aqui uma série de óculos que pertenceram ao meu pai, documentos dele, uma carteira de estudante dele ali, parece um passaporte, uma agenda telefônica dele, do CIST, e por aí vai. Alguns botões de político, Getúlio Vargas, Hildo Pereira, Agamenon Magalhães. O meu pai era muito ligado a essa questão política, sempre alguém dava isso para ele. Uma coleção de tabaqueiros aqui, que era do meu tio, chamavam Francisquinho, outros chamavam Quinquim, Galego, era muito nome. E os amigos por onde passavam, que viam um negócio desse para vender, comprava e trazia de presente para ele. Essa chave, não é? Essa chave era do sítio da família do meu pai. Era um sítio de Antônio Magalhães, do outro lado do rio. Parece que esse sítio hoje pertence à família da professora Aniette. Aqui são talheres de várias épocas, até de vários países, e o pessoal vai me fazendo doação. Uma tia de Maria Tereza é muito de fazer viagem, é o esporte preferido dela. Por onde ela passa, ela traz essas coisas. Tem um aqui que é famoso, esse, que está com a bainha. É um punhal que pertenceu a Abraão Benjamin. Coleção de peças dos homens pré-históricos, por exemplo, mão de pilão, uma espécie de machado ali. Tem uma raridade aqui que é uma ágata, essa pedra com esses olhos. Tem aqui piscinês, aqueles óculos que colocam preso no nariz. Aqui são coisas que pertenceram à minha mãe, são documentos dela,
livro de primário, relógio. Aqui o primeiro aparelho telefônico da Escola Metódico Godoy. Isso aqui são escrituras feitas pelo tabelião Antônio Timóteo de Lima. Essas pilhas eram do telefone da estação ferroviária de Serra Talhada. Eu, Amaury de Souza e Gilberto Gomes, presidente da Academia de Direito do Sertão Pernambucano, com o quadro Identidade Sertaneja, entrevistamos mais uma vez o professor Diécio, um dos maiores conhecedores da história e da cultura de Serra Talhada. Muito obrigado, professor Diécio, e pode fazer suas considerações finais. Ok, Amaury, é sempre um prazer conversar com você, a gente bisbilhotar as coisas lá do fundo do baú, que dizem respeito à Serra Talhada. Eu digo sempre que Serra Talhada é minha paixão. E paixão não tem explicação. Simplesmente a gente se apaixona. E essa paixão nasceu, eu tinha aproximadamente uns 12 anos, e de lá para cá ela só tem crescido. Eu gostaria que surgissem alguns discípulos para se apaixonarem também. Eu tenho conseguido alguns, mas muito poucos. Eu queria que surgissem muito mais discípulos para darem prosseguimento a esse estudo das coisas de Serra Talhada, tão rica de personagens, uma terra tão rica de histórias, e que cada um pegasse um fio dessa história aí para se especializar. Não é necessário, como se fala no popular, abarcar o mundo com as pernas. Estudem um dos pontos da história de Serra Talhada e que, quando 100 discípulos desses escolherem o seu ponto de história a ser estudado, pesquisado, Serra Talhada tem aí atingido 100% dos pontos da sua cultura, bisbilhotados, com um especialista para falar, para escrever, para fazer palestra nas escolas, para a juventude, para despertar isso nas crianças, nos adolescentes, como eu e outros têm feito aí durante a vida, para que a nossa história não morra. Porque se aquilo que não é falado cai no esquecimento e morre. Então, uma das coisas mais importantes de um povo é a sua história. E é isso que a gente não deve deixar morrer. Estar sempre alimentando, sempre trazendo novos discípulos para esse grupo, para que outras pessoas tomem conhecimento. Cada geração que for surgindo vá tomando conhecimento e a nossa história continue viva.